uns exemplos dos status em que podem estar. A gente fez algumas modificações nessa última semana, em diálogo com a equipe da Letícia e do Ministério das Cidades, sobre os status, né? Então a gente tem agora o status de conferências não cadastradas, que são as conferências que o ponto focal o ponto focal, a pessoa que é o ponto focal, ele ou ela não criaram a conta e não preencheram ainda o passo um. Então, a gente não tem ninguém responsável ainda pela conferência daquele município. O segundo status é o de ponto focal cadastrado, cadastrada. Então, aí a gente colocou essa dicasinha aqui do lado para explicar, porque estava bastante confuso o que era cada um desses status. Então, o do ponto focal cadastrado o ponto focal da conferência foi cadastrado, cadastrada, já aceitou o convite como coordenador da conferência e confirmou a participação do Estado no município na sexta Conferência Nacional das Cidades, que é o passo um. Aí a gente vai ter o status conferência convocada, é um status que é anterior, que a gente está sem nesse exato momento aqui, no Mato Grosso do Sul, mas vai ter o convocada, que é quando a Conferência Municipal já publicou a convocatória, o documento oficial de convocatória, já tem o regimento interno e já tem a instituição da comissão organizadora. Organizador. Obrigado. Então, aqui estão as informações, né? A instituição da comissão. Estou tentando lembrar, mas está tudo escrito aqui. Instituição da comissão organizadora, regimento interno e convocação oficial. Aí depois a gente tem o status conferências realizadas, depois então conferências agendadas, e a conferência agendada é porque já possui data e local marcados. Depois a gente entra no status conferências realizadas, que é quando a conferência já possui o relatório fotográfico, o passo 5, 4, acho que 4, preenchido. A conferência em validação é quando a conferência já teve todos os dados necessários preenchidos e submeteu a conferência para o status pendente de análise. Então, tá ou pendente de análise, ou com modificações solicitadas, naquele vai e vem, naquele trâmite de validação. E o último status seria o validado, que aí eu vou pegar o Rio de Janeiro, porque, enfim, estava dando problema lá, né, da plataforma. Bruno provavelmente já viu, né, mas super legal que o Rio de Janeiro, enfim, e desde há muito tempo, na verdade, já estava com as conferências em status validadas. Então, a conferência ela passa para esse último status, que são as conferências validadas. Então, que ela foi validada pela Comissão Recursal e de Validação. Acho que nessa modificação, só para comentar, a gente retirou alguns dos status intermediários. A gente tinha alguns outros status intermediários, e a gente também retirou da vista pública, eu vou acessar aqui numa aba anônima a Conferência do Rio de Janeiro, estadual do Rio de Janeiro, e aí vocês vão ver que ela é ligeiramente diferente. Aqui não tem a informação de ponto focal cadastrado para quem acessa de uma aba anônima, porque a gente julgou que, acessando uma pessoa da sociedade para ver o status da conferência, o status ponto focal cadastrado ele não tem significado, valor, ou não é passível de entendimento por uma pessoa que não entenda como é o trâmite. Então a gente optou por colocar como conferências não cadastradas, mas a gente optou por manter o status ponto focal cadastrado como uso administrativo das conferências estaduais e da nacional, para que a gente consiga ter esse acompanhamento do andamento, né? Porque um dos gargalos é esse, né? De chamar o ponto focal se cadastrar, confirmar a conferência, né? Preencher o primeiro passo. Então, e a gente tirou um status intermediário em que a conferência era só cadastrada. Então, acho que isso gerou um estranhamento em algumas pessoas. Peço desculpas por não ter conseguido informar todo mundo da modificação e tudo mais. A tempo, a gente realmente está correndo bastante com as coisas. Mas aquele status intermediário era só quando o ponto focal, o ponto focal do Estado havia enviado o convite para os pontos focais municipais, mas os pontos focais municipais não haviam criado conta e confirmado. Então a gente retirou esse status intermediário e deixou elas nas conferências não cadastradas.